Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na tarde de sexta-feira, 27 de novembro, e o assunto de hoje é a Etiópia e o risco de guerra naquele país da África Oriental. É verdade que a nossa secção tem outro podcast, o África Agora, dirigido pela Cristina Pérez e que alterna semanalmente com este, mas isso não significa que o Mundo a Seus Pés não preste atenção ao continente africano. O primeiro-ministro da Etiópia disse esta sexta-feira aos 3 enviados da União Africana a Addis Abeba que não haverá diálogo com os rebeldes da Frente de Libertação do Povo de Tigré, o partido que governou a Etiópia durante quase 3 décadas e que lidera agora a região do norte da Etiópia, a região de Tigré, precisamente. Abiy Ahmed, o primeiro-ministro, insiste em recusar qualquer interferência estrangeira num conflito com os governantes daquela região, que considera um assunto interno da Etiópia. Um dia antes anunciaram o início da fase final da ofensiva militar sobre Mekelle, a capital daquela região. Para nos ajudar a perceber o que está em causa, convidámos a investigadora Alexandra Magnólia Dias, do Instituto Português de Relações Internacionais, que é especialista em assuntos africanos, em particular da região do Corno da África, onde fica a Etiópia. Olá, Alexandra. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, permita-me agradecer-lhe esta oportunidade de estar aqui a falar hoje sobre a Etiópia no Mundo a Seus Pés e permita-me também felicitá-los pela feliz escolha, passa a redundância, de falarmos sobre esta questão neste programa do Mundo a Seus Pés, devido às implicações geopolíticas deste conflito interno que explotou na Etiópia desde 4 de novembro. Alexandra já visitou a Etiópia, se eu não estou em erro, a última vez no ano de 2019. A última vez, em 2019, estive na região fronteiriça entre a Etiópia e a Eritreia, que acompanha o Tigray, corresponde à região do Tigray, que é agora o atual teatro de operações, e em janeiro de 2020, antes da pandemia, tive a oportunidade de estar em Gondar. Gondar fica na região Amhara, que também é aqui um elemento fundamental para entendermos o puzzle que conduziu à escalada de uma crise política ao nível de um conflito armado. Muito bem, connosco está também, embora não fisicamente em estúdio, mas graças à tecnologia e à brilhante edição técnica do José Seduvim Pinto, a quem saúde, está connosco, dizia eu, a Cristina Pérez, jornalista do Expresso, que conduz em semanas alternadas com este, o podcast África Agora. Olá, Cristina. Viva, boa tarde. Ora, Abiy Ahmed tem 44 anos, é o mais jovem chefe de governo africano e no ano passado foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz por ter conseguido a pacificação entre o seu país e a Eritreia e também pelos planos para trazer essa concórdia à própria Etiópia. Hoje está à frente daquilo que pode ser um regresso à guerra e pouco disposto a aceitar mediação. Qual será o destino desta potência do Corno da África? Que implicações regionais e globais pode ter um conflito armado na Etiópia? Eu começo por pedir a Alexandra que nos esboce um ponto de situação deste conflito na Etiópia, que é um país que infelizmente tem conhecido uma tradição de violência ao longo das décadas. Em primeiro lugar, eu vou começar por salientar as implicações para a região e, acima de tudo, o porquê de haver tanto interesse em seguir este conflito armado no Corno da África. Ora, a Etiópia, com a independência da Eritreia a partir de 93, de facto, na sequência do referendo que realizou, vai perder acesso direto ao mar. Portanto, temos aqui um país, como nós dizemos em inglês, landlocked. Por outro lado, a importância deste conflito prende-se à importância geoestratégica do Corno da África e desta região do Mar Vermelho. Recordo que temos aqui o Estreito das Lágrimas, o Bab el-Mandab, que está precisamente a marcar a passagem do Mar Vermelho através do Canal Suez para o Mediterrâneo, por onde passam anualmente, estima-se que mais de 30 mil navios. Nós já estamos familiarizados com esta região desde a eclosão há alguns anos dos ataques armados de piratas ao longo da costa da Somália e na bacia do Golfo de Aden. Portanto, temos aqui ramificações para a região,
temos rivalidades geopolíticas na região entre a China, Estados Unidos e a Rússia. A China tem justamente a sua primeira base militar fora de território chinês, aqui no Djibouti. O Djibouti foi uma antiga colónia francesa e é um dos estados menores com maior concentração de militares por metro quadrado. Temos também uma presença militar dos franceses desde o período pós-colonial, desde a independência, e temos desde o 11 de setembro de 2000, o 9 de setembro de 2001, peço desculpa, o 11 de setembro de 2001, já estou a fazer a transição do inglês para o português, uma força para combate ao terrorismo no Djibouti. Com as operações contra a pirataria, temos a presença então dos chineses e dos japoneses, tudo num território exíguo e que tem muita importância no âmbito da iniciativa da nova rota da seda, da Belt and Road Initiative. Ora, parece haver, Cristina, desde 4 de novembro, quando teve início este conflito, a informação, a quantidade de informação que circula sobre ele não tem sido, digamos, para dizer no mínimo, não tem sido abundante. Parece quase haver uma espécie de blackout informativo. Consegues explicar porque é que assim é? Bem, há mesmo um blackout desde 4 de novembro que as comunicações estão completamente cortadas. Internet, rádio, telefone, o que exista. O que realmente dificulta muito a aferição do que se passa no terreno, ou seja, o governo central diz que já houve imensas forças militares de Tigré que se renderam, o que o governo de Tigré nega. As informações que existem são entrevistas feitas a refugiados, pessoas que saíram para o Sudão ou para outras regiões, o que tem sempre os perigos de ser ouvido por autoridades e tem certeza que tem. O acesso, obviamente, às zonas de conflito ou aos percursos dos militares por qualquer outro tipo de fonte está muito dificultado. Ou seja, não é exclusivo deste conflito, se pensarmos, como um assunto sobre o qual eu tenho escrito recentemente, que é Moçambique, realmente uma das dificuldades é a informação direta. Quando se consultam os sites internacionais sobre a Etiópia, são sempre os correspondentes que estão ou no Quénia, ou noutros países, e que na verdade não têm acesso. É claro que todos nós temos as nossas fontes, mas há uma dificuldade de aferição de exatamente aquilo que se passa. Há, no entanto, informação da Amnistia Internacional. Normalmente as ONGs e as instituições de defesa dos direitos humanos estão uns passos mais à frente do que a maioria das pessoas, e há, de facto, relatos de mortes, de chacinas, de atrocidades que são, fora disto, bastante difíceis de aferir. Este conflito é um conflito na Etiópia, mas que é inevitável que tenha um impacto, como já aqui se disse, regional. Como é que, Alexandra, estão dispostos os apoios, ou seja, quem é que está com quem neste puzzle da África Oriental? Aqui a questão é muito complexa, porque a região é efetivamente caracterizada por um padrão volátil de formação de alianças. O que é que isto significa? O inimigo do meu inimigo, meu amigo é, e o meu amigo de hoje não será, o meu aliado de hoje não será necessariamente o meu aliado no futuro. E temos aqui uma conjuntura que importa muito brevemente resumir da seguinte forma. A Etiópia, a Eritreia e o Uganda, no final da Guerra Fria, tinham os 3 denominados líderes da Renascença africana. Portanto, eram os principais aliados dos Estados Unidos. Ocorre um conflito entre a Eritreia e a Etiópia em 98 a 2000, um conflito convencional, uma guerra interestadual, e que provoca mais de 100 mil baixas. Desde então, a essa parte, a fronteira ficou encerrada até à chegada ao poder de quem? Do primeiro-ministro Abiy Ahmed, em abril de 2018. Ele é um resultado do partido no poder, mas também chega ao poder como um aliado dos Estados Unidos. Neste sentido, a Eritreia, devido à sua trajetória de autoritarismo,
desde a independência em 93, estava de certa forma isolada, quer no quadro regional, quer no quadro global, sendo considerado um Estado pária. O que é que vai mudar a sorte do presidente da Eritreia, Isaias Afwerki? A eclosão do conflito no Iêmen. Porquê? Porque a Eritreia, pela sua localização geoestratégica e devido aos seus portos, passa a ser usada pela coligação liderada pela Arábia Saudita como forma de lançarem ataques contra os insurretos Houthis no Iêmen. E logo há uma reabilitação da Eritreia. Aqui também nesta região importa salientar as rivalidades e as implicações das rivalidades entre as monarquias do Golfo. O que complica mais, porque temos potências não ocidentais emergentes, tais como a Turquia, que estão mais próximas do Qatar, e do outro lado temos os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Abiy Ahmed vai, através da intervenção da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, conseguir uma normalização das relações com a Eritreia, mas também obscena desígnios de política interna. Quando Abiy Ahmed chega ao poder, quem é que estava à frente da coligação no poder? A coligação no poder era composta por 4 forças. A Etiópia adotou um regime de federalismo étnico que levou a uma reconfiguração interna do país e criação de 9 regiões. Nessa coligação no poder, quem estava a liderar os setores-chave da segurança, os serviços de intelligence, a parte toda económica, era então a Frente de Libertação do Povo do Tigray. Tinha uma coligação com os Oromo, com os Amhara e com a região do Sul. E quem estava à frente era então esta Frente de Libertação do Povo do Tigray. Abiy Ahmed vai fazer as pazes com aquele que era o grande rival do governo regional do Tigray, que na altura controlava, estava à frente do poder no Estado Central, no Estado Federal, na Etiópia. E estes vão ser afastados e vão perder posições-chave, a começar pelo aparelho de segurança e os serviços de informação, e vão então recuar para o Tigray. E a partir daí vai-se criar um dilema de segurança, digamos assim, porque há uma retirada das Forças Nacionais de Defesa da Etiópia da região fronteiriça, no Tigray, e, de certa forma, esta aproximação entre Addis Abeba, a capital da Etiópia, e Asmara, a capital da Eritreia, é feita, de certa forma, sem incluir Mekele, a capital da região do Tigray. Então isto fica quase como se uma Etiópia, como se houvesse o Tigray fosse quase um Estado separado dentro da Etiópia, a funcionar em termos de segurança de forma separada ao resto do país. Aí é que está a preocupação. Não há Etiópia sem o Tigray e não há um Tigray fora da Etiópia. No entanto, devido a toda a experiência, desde a guerra que opôs os movimentos de insurreição, o separatista da Eritreia e o movimento reformista no interior da Etiópia, do Tigray, todos estes líderes têm uma grande experiência de combate e de envolvimento em hostilidades, e o que começaram a fazer foi, face a este dilema de segurança, reforçar justamente as forças regionais. A Constituição da Etiópia, que é promulgada em 95, é a Constituição de 94 promulgada em 95, prevê que as regiões podem ter o direito à autonomia e têm o mesmo direito à autodeterminação e separatismo, se tal for o caso, que é o artigo 39 da Constituição da Etiópia, que é altamente controverso. É algo que não costuma acontecer na Constituição de país nenhum, não é? Nós, quando vemos casos de países em que há uma tensão separatista em alguma parte do país, geralmente os governos centrais argumentam logo com a Constituição, que não permite qualquer tipo de separatismo ou de autodeterminação. Portanto, isto é algo que é já em si uma espécie de barril de pólvora. A existência de uma disposição constitucional dessas é meio caminho andado para vir a haver tensões. Digamos que esta foi a solução encontrada devido às grandes tensões que há na Etiópia, e o processo de formação do Estado na Etiópia é um processo acompanhado por bastante violência, como a Cristina aludiu logo no início, e então
A solução encontrada para aplacar os ressentimentos por parte dos vários grupos étnicos na Etiópia foi devolver alguma autonomia às várias regiões, e foi devolvida essa autonomia, pelo menos em termos de discurso oficial e da própria Constituição. Efetivamente nunca houve esta transferência de poder do Governo Federal para as regiões, apesar de estar consagrada na Constituição. Foi exatamente encontrar uma solução que permitisse alguma autonomia aos principais grupos étnicos, que foi contestada sempre por vários grupos étnicos e esteve na origem de focos de insurreição e de instabilidade, visto que o principal partido no poder corresponde exatamente a 6% da população na Etiópia. E a viabilidade de um Tigray independente não é viável, simplesmente. E se o Governo Federal concedesse a estes objetivos separatistas, o que é que haveria efeito cascata para outras regiões que possam... Uma desintegração potencial do país. Cristina, muitas pessoas ouviram falar de Abiy Ahmed pela primeira vez no ano passado por causa do Prémio Nobel da Paz. E os motivos, embora estivesse no poder há muito pouco tempo e apesar da sua relativa juventude, os motivos aduzidos pelo Comitê Nobel pareciam indicar algum mérito. Não parecia um prémio completamente só de esperança, como, por exemplo, o controverso Nobel do Barack Obama em 2009. Como é que se passa do Nobel acarinhado por toda a comunidade internacional para alguém com uma posição bastante intransigente em relação a este conflito? Olha, eu não sei responder exatamente como é que se passa. Fui à procura da frase que Abiy Ahmed disse em Oslo, em 10 de dezembro de 2019, dizia: aceita este prémio em nome dos etíopes e eritreus, em especial daqueles que se sacrificaram pela causa da paz. Isto parecia óbvio na altura. Parecia óbvio também que encerrar um período de conflito com a Eritreia era absolutamente desejável. Agora, o que é estranho de repente é uma pessoa com formação em mediação de paz, etc., ser tão intransigente ou seja, recusar qualquer interferência de organizações internacionais ou de países, ou seja o que for, ou inclusivamente, como disseste no início, que se recusa, ou seja, ele recebeu os enviados da União Africana, mas fez uma total proibição de que eles alguma vez se encontrassem com as autoridades do Tigray, como se fosse uma mediação entre Estados. Eu gostava também de lembrar uma coisa que escrevi esta semana, numa das peças que escrevi, informativas e sem observação direta, uma frase do Tibor Nagy, que é subsecretário de Estado norte-americano para assuntos africanos, é que ele diz que não se trata de uma luta entre dois Estados soberanos, trata-se de uma fação do governo que lidera uma região e que abre hostilidades contra o governo central. Alexandra Dias, muito melhor do que eu, poderá ilustrar toda esta matéria que vem de trás e que eu, como jornalista, às vezes só me sinto ignorante, não é? Porque, na verdade, as notícias do dia-a-dia são feitas de outras coisas. Parece que não há uma cisão, mas há, de facto, uma pormenorização e uma maneira de pensar completamente diferente entre os académicos e os jornalistas. Eu acho que o que sai desacreditado daqui é, muito provavelmente, os critérios do Prémio Nobel, não é? Ou seja, acho que será difícil sustentar neste momento, por exemplo, outro dia lia que provavelmente a juventude, não sei se será isso, do Primeiro-Ministro o levou a fazer inimigos em todas as frentes e muito rapidamente. Eu não sei, acho que estas questões são mais complexas do que isso, mas se tu me permites, passando daqui,
Há uma coisa que me intriga imenso, que eu perguntaria diretamente à Alexandra Dias, que é de que é que são feitos, em última análise, os apoios deste Primeiro-Ministro? Ou seja, que tipo de jogo ou que tipo de equilíbrio é que ele tem que fazer entre, por um lado, as etnias e os governos estabelecidos e os seus parceiros e apoiantes internacionais? Realmente, aqui a grande questão é como é que chegou Abiy Ahmed ao poder. Há uma onda de protestos interna que se foi intensificando. Normalmente é associada à etnia dos Oromo. O primeiro-ministro, recordo, é filho de pai Oromo, de mãe Amara, é casado com uma Amara, era muçulmano, que é a religião do seu pai, e acabou por se converter foi convertido ao pentecostalismo. Ou seja, aqui há uma viragem. Normalmente o Estado na Etiópia é associado à Igreja Ortodoxa. Por um lado, temos estas dinâmicas internas que ajudaram a que o Primeiro-Ministro chegasse ao poder, mas também temos uma aproximação às monarquias do Golfo, que não seria tão de esperar neste contexto, uma maior interferência por parte das monarquias do Golfo e, em particular, os Emirados Árabes Unidos, com uma estratégia de longo prazo para o controle dos portos na região. E mesmo esta estratégia de longo prazo de controle dos portos já custou a cisão entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita no que toca ao conflito do Iémen, com os Emirados Árabes Unidos a quererem também controlar Socotra. E, por outro lado, temos também os Estados Unidos a apoiarem a chegada ao poder do primeiro-ministro Abiy Ahmed. Abiy Ahmed tenta navegar, digamos assim, numa região altamente complexa, um pouco subordinada à tradição e à orientação de política externa da Etiópia, que é conseguir equilíbrios instáveis com os vários atores envolvidos na região. Mas sempre, e aqui é importante para percebermos a resistência à autorização, à mediação, às iniciativas de mediação por parte da Organização Regional, da União Africana. Sempre com base neste princípio de que a Etiópia não pode ser alvo de interferência externa nos seus assuntos internos. Isto é um assunto interno da Etiópia. A operação é classificada incorretamente, porque estamos face a uma guerra civil, de uma operação de restauração da lei e da ordem. E daí o primeiro-ministro, o anterior primeiro-ministro, o antecessor de Abiy Ahmed, Haile Mariam Desalegn, vem emitir um comunicado ontem a sublinhar justamente que a Etiópia é um Estado soberano, o único Estado que não foi alvo de colonização em África e, como tal, deve ser respeitada a orientação interna do próprio Estado para lidar com esta insurreição e com aqueles que eles designam por junta militar, uma junta no Tigray. No entanto, os líderes no Tigray, à revelia do Governo Federal, não acataram a decisão de adiar as eleições por causa da pandemia e avançaram com eleições em setembro de 2020 e a partir daí até à eclosão e à escalada da crise política a este ponto, a 4 de novembro, o que é que vem acontecendo? Houve um afastamento cada vez maior e uma crispação, digamos assim, entre a capital da Etiópia, Addis Abeba, e a capital da região, Mekele. Há ainda, pergunto a ambas, há ainda margem para evitar uma guerra total, uma guerra civil total na região de Tigray? Alexandra, eu aproveito para pegar na pergunta do Pedro e pedir-lhe que explique um pouco uma coisa que me intriga, que é como é que funciona o Exército Federal, portanto, que vai da capital, nesta operação em direção ao norte, e o Exército de Tigray, que, ao que tudo indica, não é só maior em número, mas em equipamento, em resiliência e na vantagem que tem no terreno. Essa questão é uma questão também fundamental para percebermos a evolução e os possíveis cenários
Recordo apenas que o conselheiro político do presidente do Tigray, Getachew Reda, veio dizer que pediam um imediato cessar-o-fogo, proteção dos civis, porque efetivamente estão a ser apanhados no meio das hostilidades e, para além de estarem a ser apanhados, chegam-nos relatórios, como a Cristina também referiu, da Amnistia Internacional, da Comissão de Direitos Humanos da Etiópia, entre outros, também do lado do Tigray, de que têm sido perpetrados atrocidades em massa contra civis na região do Tigray pelas partes beligerantes. O que eu gostava aqui de salientar é que as Forças Armadas Nacionais da Etiópia têm 150 mil efetivos. As estimativas, e aqui vale o que vale, é de que no Tigray, entre as forças regionais, a polícia, tenham 250 mil efetivos. Isto só para dar uma imagem aos nossos ouvintes de quão desproporcional isto é, estamos a falar de a Etiópia, um país com 116 milhões de habitantes, e o Tigray, uma região com 5,5, mais ou menos, milhões de habitantes. Portanto, a desproporção das forças é tremenda, tendo em conta a dimensão de uma e de outra. Justamente como o Pedro está a dizer, aqui o que o Governo Federal tem feito é recorrer também às forças regionais da região Amhara. Esta região já tinha um diferendo em termos de fronteiras internas com o Tigray, porque alegam que houve uma incorporação de partes do Wolo e o Al-Qaeda, que pertenciam à região Amhara, na região do Tigray. Portanto, também há conflitos internos entre as próprias regiões, e o primeiro-ministro Abiy Ahmed está a jogar com estas rivalidades internas e internacionais. Por um lado com a Eritreia, por outro lado com o Estado, a região vizinha interna, Amhara. E aqui as Forças de Defesa Nacional da Etiópia, não nos podemos esquecer que são um dos principais contribuintes em África para as missões missões de paz. E esta situação tem repercussões de imediato para os Estados vizinhos contíguos, nomeadamente o Sudão. Nós aprendemos isto através dos vários conflitos armados em África. A primeira consequência é a regionalização do conflito a partir dos fluxos de refugiados através das fronteiras. E então Abiy Ahmed forjou esta aliança, por um lado, com a região Amhara e com o líder do Estado vizinho, Estado soberano da Eritreia, para conseguir então enfraquecer a Frente de Libertação do Povo do Tigray. Agora temos aqui os civis apanhados no meio de todo este xadrez complexo ao nível interno, ao nível regional e também com atores extra à região. Portanto, mais um motivo para termos populações civis a fugir em massa de um país africano, em busca já não de uma vida melhor, como é normal na migração económica, mas em busca de salvar a própria vida e de poder existir. Cristina? Exatamente isso, lembrando também, só para complementar o que tu acabaste de dizer e que está certíssimo, é que é um país que já tem imensos deslocados internos, uma quantidade de deslocados internos. É este o panorama atual. Alguém arrisca um prognóstico para a evolução deste conflito nas próximas semanas, meses ou dias? Então, no tempo imediato, eu vou pegar num aspecto que a Cristina salientou, que a Etiópia está entre os países com maior número de deslocados internos. Só no ano 2018 teve 2,9 milhões de deslocados internos. Portanto, está aqui ao lado de outros países que já eram caracterizados por guerras civis. E este número tem vindo continuamente a aumentar. Antes da eclosão e da escalada da crise política no Tigray, já havia focos de violência noutras regiões do país. Portanto, aqui estamos a assistir à falência do modelo de federalismo étnico que acabaria por contribuir para o aumento de focos de subversão face ao poder central. E eu arriscaria a dizer que, por mais que o conselheiro do presidente da região do Tigray esteja a apelar a um cessar-o-fogo e ao início de uma mediação que coloque as partes na mesa das negociações, se houver intransigência por parte de Addis Abeba, que me parece que está a ser a postura nesta altura, as forças regionais no Tigray vão continuar, com certeza vão recuar, vão dar em retirada
da capital, mas conhecem o terreno. É uma área altamente montanhosa, assolada por crises de seca cíclica, das mais afetadas pela praga dos gafanhotos. Tem mais de 6.000 infectados por Covid-19, num país que não está assim tão afetado, nem tem tantas mortes devido à pandemia. Mas, de qualquer maneira, estamos a falar aqui do Tigray com várias extensões de território que são praticamente terra nullius, terra de ninguém, e onde os líderes do Tigray se sentem em casa e conhecem muito bem, porque já participaram na guerra civil contra o regime socialista do Derg. Os próprios habitantes do Tigray já foram refugiados várias vezes ao longo da sua vida. Portanto, se não houver um entendimento na mesa das negociações, uma mediação, e o primeiro-ministro antecessor a Abiy Ahmed, Elie Mariam Desalegn, dizia que os líderes da região do Tigray queriam forçar a mediação para chegarem a um acordo de partilha no poder e assim não ficarem totalmente de fora das rédeas do poder do Estado Federal da Etiópia, não ficarem circunscritos à sua pequena região. Sim, senhor, e com estas reflexões o nosso tempo vai escasseando, mas como em todas as emissões do Mundo a Seus Pés, eu não me despeço dos ouvintes sem fazer a cada uma das convidadas a pergunta de sempre, que começo por dirigir à Alexandra Magnólia Dias. Se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer restrição, inclusive a pandémica, para onde é que iria e porquê? E imediatamente tentar chegar de qualquer forma às pessoas que estão a ser afetadas pelo conflito, quer aquelas que chegam ao Sudão, quer internamente por via Amara, Gondar, não conseguiria chegar ao Tigray. Tenho, ao longo dos anos, feito trabalho de campo nesta região e é muito difícil para mim estar com imparcialidade, distanciamento e objetividade. Seguramente conhece pessoas. A analisar a situação e a tragédia destas pessoas que se tornaram minhas amigas ao longo dos anos. Portanto, iria certamente para a Etiópia se pudesse e chegar o mais próximo que pudesse da fronteira. Cristina, qual seria o teu destino desta vez? Olha, Pedro, depois de, pela primeira vez em 40 anos, fechado em Portugal há um ano, eu iria certamente para a África. Apetece-me ver o que está por trás das pessoas que tenho ouvido e que tenho entrevistado. Ou seja, pegando no que a Alexandra acabou de dizer, nós passamos a vida a falar de países, passamos a vida a falar de políticos, de situações e falamos muito pouco das pessoas. Ou seja, por trás de cada número, cada estatística, estão pessoas com vidas e quando temos uma ligação direta a uma ou a duas que seja, muda o cenário completamente. Portanto, África, a começar por um sítio qualquer. Ora bem, e para todos aqueles que tenham vontade, embora seja mais difícil de lá irem, de saberem mais e de se informarem sobre o que se passa em África, eu lembro que daqui a uma semana estará no ar o podcast África Agora, conduzido pela Cristina Pérez. Este Mundo a Seus Pés despede-se por agora e a mim resta-me agradecer às convidadas, a Alexandra Magnólia Dias, do Instituto Português de Relações Internacionais, à Cristina Pérez, minha camarada do Expresso, e aqui ao José Cedrino Pinto, que assegurou a edição técnica deste episódio. Mas agradeço sobretudo a si que esteve desse lado a ouvir-nos. Prometemos voltar daqui a 15 dias com outro assunto no Mundo a Seus Pés. Obrigado.